Olá, boa noite. Segunda-feira, 10 de fevereiro de 2020. Veja os destaques de hoje do Band Cidade. Defesa Civil monta estratégias para enfrentar enchentes do Maranhão. O curso nós tivemos a ideia de realizar, nós enquanto Defesa Civil do Estado, realizar junto aos coordenadores municipais de Defesa Civil, para que os mesmos possam se capacitar e saber como agir diante de um possível desastre relacionado às chuvas. Motorista é assassinado com um tiro na cabeça dentro de veículo em São Luís. De acordo também com informações preliminares da polícia, os suspeitos não levaram nada. O caso vai ser investigado. E ainda, Museu Casa Neuzinho abre exposição de máscaras de fofão. Ela conta com 38 máscaras de 7 artistas, entre artistas plásticos e artesãos, E a ideia é fortalecer a imagem desse personagem tão emblemático do Carnaval do Maranhão, que é o Fofão. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. A Defesa Civil, juntamente com a FAMEM, realizam reunião de emergência para adotar medidas de atendimento às cidades atingidas por enchentes no Maranhão. As fortes chuvas sempre provocam transtornos. Por conta do volume de água, diversos pontos ficam alagados. Pensando nisso, a Defesa Civil e a FAMEM coordenaram uma reunião de emergência para adotar medidas de atendimento às cidades atingidas por enchentes no estado. O curso nós tivemos a ideia de realizar, nós enquanto Defesa Civil do Estado, realizar junto aos coordenadores municipais de Defesa Civil, para que os mesmos possam se capacitar e saber como agir diante de um possível desastre relacionado às chuvas. Nós estamos agora chegando nos meses mais chuvosos do ano, que se compreende agora desde janeiro até o mês de junho, mais ou menos, e nesse período os municípios têm que dar a primeira resposta caso sejam acometidos por desastres, que podem ser inundações, alagamentos, enxurradas, Tem muitos municípios que têm rios próximos, e eles sofrem muito com inundações. Então, esses coordenadores de Defesa Civil ou representantes da pasta, eles vieram até aqui para pegar essas informações com a gente, saber como fazer o socorro às vítimas das enchentes. A ideia é antecipar as medidas necessárias, identificando números de desabrigados, prédios públicos ou privados danificados ou até mesmo a decretação do estado de emergência. A reunião contou com participação dos coordenadores dos municípios. O intuito principal é prepará-los para que saibam como agir caso ocorra algum desastre. Vale ressaltar que durante todo o ano eles já devem ter feito os seus mapeamento de risco, identificação de quais são os desastres que podem acometer nos seus municípios, quais são as populações vulneráveis, E nesse momento eles vêm para entender um pouco do que pode ser feito quando realmente aconteceu o problema, De como deve retirar as famílias, para onde deve levar, como devem ser gerenciados os abrigos temporários, de onde essas pessoas que tiverem que sair de casa devem ser levados. Também como preencher a documentação formal, legal, que eles necessitam para recebimento de recurso, tanto estadual como recurso federal. Eles precisam fazer um decreto de situação de emergência ou o estado de calamidade pública, e pedir a reconhecimento da União ou homologação estadual. Na manhã desta segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia fiscalizou embarcações no terminal da Ponta da Espera. Os parlamentares cobram informações das empresas envolvidas no episódio do dia 3 de fevereiro, quando 2 embarcações colidiram na Baía de São Marcos. Em virtude do aumento do fluxo de passageiros no período que antecede o Carnaval, o PROCON, em parceria com a MOB, realizou uma fiscalização preventiva dos serviços de transportes aquaviários em São Luís. As equipes verificaram as condições de segurança, higiene e acessibilidade nas embarcações. As vistorias feitas nos ferries são para avaliar as condições de estrutura das embarcações, além de garantir a segurança dos passageiros. Outro alvo da fiscalização é o tempo de espera e o direito à meia passagem. Uma colisão envolvendo 2 ferries no terminal Ponta da Espera, na Baía de São Marcos, chamou a atenção das autoridades para futuros riscos. Essa vistoria ela é realizada diariamente, tanto pela MOB quanto pela Marinha do Brasil, cada um dentro da sua atribuição. A Capitania dos Portos, que representa a Marinha do Brasil, tratando da questão da segurança da navegação,
e a MOB sendo responsável pela gestão do transporte aquaviário como um todo. Nessa data de hoje, nós acompanhamos uma comissão de deputados formada pelo deputado Duarte Júnior, pela deputada Thaís Ortegal e também pelo deputado Wellington do Curso, que juntamente com o PROCON e a Anvisa, que também tem responsabilidade sobre a prestação do serviço, a Anvisa com relação à vigilância sanitária e o PROCON sobre as relações de consumo, mas todos esses órgãos, todos esses atores, né, eles participaram hoje dessa vistoria para se verificar a documentação tanto da tripulação quanto da embarcação e também se buscar, né, evidenciar aí sugestões, críticas que são relatadas pelos usuários com vistas a melhorar cada vez mais a qualidade da prestação do serviço aquaviário. Durante a nossa matéria, presenciamos um atendimento de urgência dentro do ferry. O capitão Alexandre ressalta que todos estão preparados para qualquer eventualidade. Nós atuamos de acordo com a demanda das ocorrências, né? Por exemplo, se a gente tem uma situação de emergência no interior de um ferry, já é passada essa informação aqui para a 16ª companhia que nós temos aqui no Porto de Itaqui. E dependendo dessa demanda, a gente vai verificar quantas são as pessoas, né? Se é uma, duas, se a gente tem um suporte já completo para atender a demanda ou se a gente precisa de um apoio operacional. Ou seja, se forem mais vítimas, né? Uma quantidade maior, a gente também já aciona todo o suporte através do CIOPS. Então o CIOPS organiza socorro para que em tempo a gente esteja aqui para fazer esse atendimento. Como exemplo, a gente tem a situação que acabaram de acontecer, né? A gente teve uma grávida de 7 meses, de gêmeos, uma gravidez de risco, que estava sentindo muitas contrações fortes, né, no interior do ferry. Foi feito um contato com a gente já agilizou a ambulância, chegou aqui antes da atracação do ferry, a gente adentrou ao ferry, fez o atendimento e rapidamente ela foi transportada para o hospital de referência para o caso específico dela. Motorista é assassinado com um tiro na cabeça na Vila Vitória, zona rural de São Luís. A repórter Sara Ribeiro tem mais informações. Um homem identificado como Jorge Silva da Cunha, de 49 anos, foi morto dentro do próprio carro na Vila Vitória, zona rural de São Luís, na manhã desta segunda-feira. De acordo com os moradores, a vítima foi abordada por 2 indivíduos em uma moto ao parar o veículo que dirigia e foi atingido com um tiro na cabeça. De acordo também com informações preliminares da polícia, os suspeitos não levaram nada. O caso vai ser investigado. Eu volto com você no estúdio. Veja agora como fica a previsão do tempo para esta terça-feira no Maranhão. A previsão para esta segunda-feira em São Luís tem a mínima de 24 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 62% e a máxima chega a 86%. Imperatriz, esta terça-feira terá a mínima de 22 e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 61% e pode chegar a 93%. Em Caxias, teremos a mínima de 23, com a máxima chegando a 34 graus. A umidade relativa do ar fica entre 51%, chegando a 97%. Em Bacabal, esta terça-feira terá a mínima de 22, com a máxima de 32 graus, a umidade relativa do ar entre 53% a 97%. Em Balsas, a mínima é de 22 e a máxima de 31 graus. A umidade relativa do ar fica entre 60% e chega a 93%. E em Pinheiro, a previsão para esta terça-feira tem a mínima de 24, com a máxima de 32 graus. Por lá, a umidade relativa do ar fica entre 58% a 93%. E a seguir, no Banho de Cidade, foi iniciada a montagem da passarela do samba em São Luís. Daqui a pouco, a gente volta em instantes. Dados do Detran apontam uma diminuição no número de infrações cometidas no estado. A repórter Sara Ribeiro tem mais informações. Só em janeiro deste ano foram registradas 7.521 infrações em ruas e avenidas de todo o Maranhão por motoristas transitarem em alta velocidade. Os dados são do Detran.
Em comparação com o mesmo período do ano passado, o número de registro desse tipo de multa caiu 35%. Entre as infrações mais cometidas, junto com excesso de velocidade, está não registrar o veículo em 30 dias após transferência do proprietário, 1.645, trafegar sem cinto de segurança, 977, estacionar em local proibido, 911, pilotar motocicleta sem capacete, 877. A capital São Luís concentra praticamente todos os casos registrados por excesso de velocidade. Eu volto com você no estúdio. A PRF divulgou o resultado das operações realizadas nas principais rodovias do estado. Eu trago informações sobre o balanço da Polícia Rodoviária Federal deste final de semana. E eu começo já pelo sábado, onde foram registrados 5 acidentes. Em Santa Luzia, uma colisão envolvendo uma caminhonete e uma motocicleta acabou provocando a morte do condutor da moto. As informações dão conta que o motociclista seguia em alta velocidade quando bateu na caminhonete. Em Miranda do Norte, uma colisão envolvendo 2 veículos pequenos, uma moto e um veículo de carga resultou nas mortes dos 2 condutores das motocicletas. Até agora, os nomes das vítimas dos 2 acidentes não foram divulgados. E sobre o domingo, foram 2 acidentes sem mortes fatais. Eu volto com você aí no estúdio. O Maranhão iniciou nesta segunda-feira a primeira etapa nacional da nova campanha de vacinação contra o sarampo. No estado, a estimativa é vacinar mais de 93 mil pessoas. A primeira etapa da campanha nacional contra o sarampo vai ser voltada para pessoas entre 5 e 19 anos. O objetivo é alcançar crianças e jovens ainda não imunizados contra a doença. A vacina tríplice viral protege também contra rubéola e cachumba. Por isso, a importância de tomar ainda quando criança. O sarampo é uma doença altamente contagiosa, com sinais e sintomas, febre, conjuntivite. Algumas pessoas confundem com uma simples gripe, mas aí vem as famosas pintinhas no corpo avermelhadas que dão o sinal de que possa ser a doença. É uma doença altamente contagiosa, como eu já falei, e a única maneira de se prevenir é através da vacinação. No Maranhão, a estimativa de não vacinados com a primeira dose para o sarampo é de 93.805, na faixa etária de 5 a 19 anos. Ano passado, em São Luís, tiveram 3 notificações da doença, mas somente 2 casos foram confirmados por laboratório, um em uma criança e outro em um adulto. A realização dessa etapa da campanha é importante para interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo. Para 2020 é a primeira etapa da campanha, haverá uma em agosto, iniciando hoje, dia 10 de fevereiro, e ela finaliza dia 3 de março, com o público-alvo de crianças a partir de 5 anos até os jovens de 19 anos que ainda não receberam a vacina contra o sarampo. Nas salas de vacina é preciso apresentar o cartão de vacina, tanto da criança quanto do adulto. É feita a avaliação, aquela pessoa que já tem as 2 doses da vacina tríplice viral, que aqui protege contra o sarampo, se já tiver as 2 doses, ele não precisa mais estar recebendo a vacina, ela já é considerada uma pessoa vacinada. Vale lembrar que o surto de sarampo ainda se encontra em atividade no país. Então, as pessoas devem procurar as unidades de saúde apresentando documentação e a carteira de vacinação. A primeira etapa segue até o dia 13 de março. De volta agora para falar de esporte. Érica, o Campeonato Maranhense agora tem novo líder. Exatamente, Daniel. Depois de mais uma rodada eletrizante pegando fogo, o Moto acabou empatando com o São José de Ribamar. Inclusive, esse empate acabou aí derrubando mais um treinador. Leandro Campos não é mais treinador do Motoclube, foi anunciado isso na diretoria, além de 4 dispensas. Mas você acompanha como foi essa partida. Um pequeno atraso no início da partida e a troca de goleiros do Moto antes do apito inicial. O São José iniciou a partida no ataque e, aproveitando bem as bolas batidas de Cléo, buscava o caminho do gol. O time rubro-negro ainda chegou a balançar as redes, mas a arbitragem viu o impedimento. A partida é equilibrada, onde o Peixe-Pedra mostra uma melhora e busca atacar, mas perde excelentes oportunidades.
Por outro lado, o Moto também busca fazer o gol, mas tem um problema sério a ser resolvido: ataque e finalizações. O time cria pouco e quando consegue chegar na área do adversário não consegue marcar. Final da partida com muita chuva no Castelão e nada de gols. Placar final 0-0. E mesmo sem gols, é bom ver o torcedor continuar apoiando o seu time. São José também presente. Gostou da apresentação do São José hoje? Realmente foi uma apresentação que deu gosto, porque foram 2 jogos, 2 derrotas, mas quem está lá e acompanha sabe que foram 2 jogos que não condizeram muito com qualquer equipe de verdade. Sabe que o trabalho está sendo feito firme, forte, nós estamos lá, estamos acompanhando de todo o tempo e ver o compromisso nos olhos desses meninos que estão aí hoje. Vi que eles conseguiram regularizar os atletas que estavam faltando aí e fez muita diferença. Afinal das contas, fez muita diferença. E o time se comportou bem. Foi um empate com sabor de vitória, pode ter certeza. E daqui pra frente é só subir. William, o que você achou da apresentação hoje do Moto? Cara, eu achei hoje uma apresentação, foi super bom, até porque a gente não perdeu, entendeu? Saiu um empate, a gente está aqui para o que der e vier, e a gente sempre vai estar coligado com o Moto para o que acontecer, e a gente estamos aqui coligado com eles, para o que der e vier, perdendo ou não, mas nós estamos juntos, e nós estamos aqui com a torcida toda organizada aqui para os próximos jogos que vier, vamos estar aqui todo mundo junto. Diante do empate do Motoclube, a vitória da Bolívia Querida coloca um novo líder na competição. O Sampaio venceu o Búfalo da Baixada lá em Pinheiro, dentro do Costa Rodrigues. O Pinheiro conseguiu abrir o placar, sair na frente, mas de virada a Bolívia Querida mostrou sua força. E o Sampaio Correia foi até Pinheiro enfrentar o Búfalo da Baixada pelo campeonato estadual. E junto foi a torcida apoiar a Bolívia Querida. Estádio lotado de torcedores das duas equipes, o time da casa abriu o placar. 1-0 para o Pinheiro, gol de Peterson. E aos 41 minutos ainda do primeiro tempo, quem deixa tudo igual no Costa Rodrigues é Everton Dias. E marca de cabeça para a Bolívia Querida. Everton Dias empata para o Sampaio! E no segundo tempo, aos 39 minutos, é novamente ele, Everton Dias, que marca para o Sampaio Correia, que de virada vence o Búfalo da Baixada em Pinheiro. Everton Dias, gol do Tubarão, gol do Sampaio! É isso, e o Maranhão Atlético Clube, que foi até Barra do Corda, ficou no empate contra o Cordino. A situação de Cordino e São José no Campeonato Maranhense continuam bem complicadas, apesar de terem pontuado, os times permanecem lá embaixo na tabela, Daniel. Obrigado, Érica. E a seguir no Band Cidade, Museu realiza exposição especial de máscaras de fofão. Daqui a pouco a gente volta em instantes. O Museu da Casa de Neuzinho apresenta exposição especial de máscaras de fofão, personagem popular do Carnaval do Maranhão. O objetivo é incentivar a preservação da cultura popular maranhense. Quem aí topa sair de fofão nos blocos de carnaval? Ele é um personagem tradicional do carnaval maranhense e chama a atenção por onde passa. O fofão usa um macacão feito de seda ou chita em toda a sua extremidade e, é claro, a tão temida máscara. Durante o carnaval, o fofão invade as ruas de São Luís, animando a paisagem e alegrando os foliões. Algumas pessoas procuram até semelhanças entre o fofão com o bobo da corte. O fofão, na verdade, não tem assim... Tem vários olhares de vários pesquisadores, né? Aqueles que acreditam que ele tem uma origem na Comédia dell'arte,
Outros já têm um olhar de que não, ele foi influenciado ou inspirado naquele bufão ou bobo da corte. E outros já olham, né, com um personagem chamado Careto ou Chacalheiro de Portugal, que ele também aparece na época do período momesco, lá no Carnaval, na região de Trás-os-Montes. Mas aqui no Brasil nós temos outros personagens mascarados, né, que podem ter origem nesses momentos históricos que eu te falei, e que também aparecem no Carnaval, como a Alaúça, o Papangu, o Clóvis, o bate-bola lá no Rio de Janeiro. Mas a nossa marca é o Fofão, que é a cara do nosso estado. O Museu da Casa Nhozinho preparou uma exposição para as máscaras de Fofão. O objetivo é chamar a atenção para essa figura que é tão popular e tradicional no Carnaval maranhense. A exposição sobre máscaras de Fofão, né, aqui na Casa de Nhozinho, ela conta com 38 máscaras de 7 artistas, entre artistas plásticos e artesãos, né? E a ideia é fortalecer a imagem desse personagem tão emblemático do Carnaval do Maranhão, que é o Fofão, mas voltando o olhar, né, para a questão da confecção da máscara tradicional, feita em papel machê. As máscaras são produzidas manualmente, podendo ser feitas com argilas, ataduras gessadas e até buchas, de várias formas e tamanhos. Pelé destaca que não é difícil confeccioná-las, basta ter tempo e criatividade. Olha, para fazer uma máscara dessa, depende também muito do tempo. Eu geralmente é um mês, porque quando você utiliza o barro para fazer a forma, precisa secar. Para poder impermeabilizá-lo com parafina, né? Usa parafina e usa vaselina líquida, mas daí tem um tempo para secagem. Depois de tirar o molde, tem todo um tempo de secagem também. Tem todo um processo técnico de massa acrílica, com papel, machê. Então tem um tempo de secagem. Então geralmente eu duro um mês. A Justiça condenou a Prefeitura de Joselândia a adotar todas as medidas legais, orçamentárias e administrativas a implementar e executar projetos de tratamento e disposição de resíduos sólidos líquidos na cidade. De acordo com a decisão, o município deve ainda construir um aterro sanitário. A sentença é resultado de ação civil pública movido pelo Ministério Público em desfavor do município de Joselândia. O MP ressalta que a situação precária dos resíduos sólidos produzidos pelo réu vem perdurando por muitos anos, por vários gestores municipais se alternando no poder, sem que nenhum deles promovesse atos destinados à adequação do lixão no município. E veja agora o giro de notícias com as últimas informações do dia. Olá, eu trago a informação que a lista de espera do SISU 2020 para a convocação dos aprovados pelas instituições de ensino saiu nesta segunda-feira. A divulgação estava prevista para a última sexta-feira, mas acabou sendo adiada. O prazo final de convocação e realização da matrícula segue agora o cronograma próprio de cada instituição. A lista completa dos aprovados pode ser consultada no site do SISU. Eu volto com você aí no estúdio. Para rever essas e outras notícias, você pode acessar o canal da Band Maranhão no YouTube. E para fazer uma denúncia ou sugestão de pauta, você pode mandar um e-mail para jornalismobandma@band.com.br. É isso, o Band Cidade fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.